A cada ano, o mundo ganha milhares de quilômetros de asfalto novo, mas poucos sabem que boa parte dele já nasceu antes. Estradas velhas não desaparecem. Elas são recicladas e renascem em novas rodovias, às vezes a milhares de quilômetros de onde viveram sua primeira vida. Neste processo, pedreiras gigantes são explodidas e usinas colossais operam. É lá que a rocha e o betume se encontram em um fogo de quase 150 graus Celsius. Esta é a história de como a engenharia e um ecossistema industrial fecham o ciclo, economizando bilhões e os recursos do planeta. Fique até o final e descubra o segredo que não está nos livros. Praticamente nada se perde. O asfalto velho triturado é adicionado à nova mistura na usina. Em média, o novo asfalto aplicado nas estradas contém cerca de 22% de material reciclado. Isso tem um efeito econômico e ambiental colossal. Primeiro, reduz a necessidade de extrair novas pedras e produzir betume, economizando recursos e energia. Segundo, barateia o produto final, o que economiza bilhões de dólares dos orçamentos de manutenção. Assim, cada viagem de carro é uma jornada sobre um produto de engenharia complexo, um exemplo de ecossistema industrial, onde o velho renasce no novo. A história do asfalto começa em dois lugares bem diferentes. O primeiro é a pedreira. Tudo começa com uma explosão que sacode a terra por quilômetros. Enormes blocos de rocha se desprendem. Em seguida, caminhões gigantes, com rodas mais altas que uma pessoa, levam esses blocos para o britador primário. É um monstro de metal que esmaga as rochas com suas mandíbulas de aço. Mas isso é só o começo. A pedra passa por uma série de outros britadores e peneiras vibratórias gigantes. O objetivo é triturar e separar a pedra por tamanho. O resultado são montanhas de brita, ou agregado, de todos os tamanhos, desde pedras grandes até um pó fino. Cada fração é guardada em uma pilha separada. É como ter na cozinha farinha, açúcar e sal. Cada ingrediente espera a sua vez. Este é o esqueleto do futuro asfalto, compondo 95% de sua massa. O segundo lugar onde o asfalto nasce é a refinaria de petróleo. Quando se produz gasolina e diesel, no fundo da torre de destilação, resta uma substância espessa, preta e viscosa. É o betume. Em temperatura ambiente, ele é duro como pedra. Mas se for aquecido, torna-se um líquido grosso. É essa propriedade que o torna a cola perfeita para o nosso esqueleto de pedra. O betume é a alma do asfalto, o que une tudo. Agora, vamos para a usina de asfalto.
É aqui que todos os ingredientes se encontram. De longe, parece um complexo labirinto de metal. Silos, esteiras, tubos e uma torre central. É uma fábrica que funciona como um organismo único. As diferentes frações de brita são levadas por uma esteira, mas tudo é controlado por um computador. Um operador insere a receita exata do asfalto. A receita muda dependendo do uso. Uma rodovia movimentada ou uma rua tranquila. O computador sabe a porcentagem exata de cada tipo de pedra necessária para a mistura ideal. É como fazer um bolo complexo, onde cada grama importa. Essa mistura de pedras sobe por uma longa esteira e entra no coração da usina, o tambor secador. É um tubo enorme e rotativo, levemente inclinado. Em uma ponta, um queimador potente cria uma coluna de fogo, como um motor a jato. A temperatura interna chega a cerca de 150 graus Celsius. Dentro do tambor, a pedra aquece e, mais importante, seca completamente. A umidade é a principal inimiga do bom asfalto. Uma única gota de água pode impedir a aderência do betume. Por isso, a pedra precisa estar totalmente seca. Após o tambor secador, a pedra quente e seca sobe por um elevador até o topo da torre central. Lá, ela passa por mais peneiras para uma triagem final antes de cair nos silos de material quente. Ao mesmo tempo, em tanques isolados, o betume é aquecido até se tornar líquido. E então vem o clímax. O computador dá o comando. A quantidade exata de pedra quente de cada fração é pesada. Em seguida, nessa mistura incandescente, uma dose precisa de betume líquido é injetada. Tudo isso vai para a câmara de mistura, o misturador. É como um mixer de cozinha gigante com pás de metal. As pás misturam a massa quente com força total. Em menos de 1 minuto, cada pedra e cada grão de areia é coberto por uma fina película de betume preto. Da câmara, sai o asfalto pronto, uma massa preta, homogênea e fumegante. Agora, o produto quente precisa ser armazenado. Ele é despejado em silos térmicos especiais, como garrafas térmicas gigantes, que o mantêm quente por horas. Sob os silos, os caminhões se posicionam. A comporta se abre e toneladas de asfalto quente caem na caçamba com um rugido e uma nuvem de vapor. A caçamba é coberta para manter o calor. No local da obra, começa o ato final. O caminhão descarrega a mistura quente no funil da vibroacabadora. Esta máquina se move lentamente, espalhando o asfalto em uma camada uniforme e com a espessura exata.
Na parte de trás, uma placa pesada e aquecida faz a compactação inicial, deixando a superfície lisa. Mas o asfalto ainda está macio. Para ficar forte, ele precisa ser compactado ainda mais. Logo atrás, vem uma equipe de rolos compressores pesados. Primeiro, os grandes rolos de aço expulsam o ar da mistura. Em seguida, rolos com pneus de borracha massageiam a superfície, tornando-a mais densa. E no final, os rolos de aço lisos passam novamente para dar o acabamento perfeito. Enquanto o asfalto esfria, o betume endurece novamente. Ele cola todas as pedras, transformando a mistura em um monólito forte e impermeável. Depois de algumas horas, a estrada que estava quente e macia fica dura e pronta para o tráfego. E essa é a essência de tudo. Da explosão na pedreira ao rolo compressor na estrada, cada etapa visa criar um pavimento durável e confiável para suportar milhares de carros todos os dias. Anualmente, no mundo, a indústria do vidro transforma montanhas de areia em mais de 150 milhões de toneladas de produtos cristalinos. Imagine uma cidade inteira, construída apenas com o vidro produzido em um único ano. Das janelas que nos isolam do mundo exterior e enchem nossos espaços de luz, às delicadas fibras ópticas que transmitem informações na velocidade da luz, o vidro é um material fundamental em nossa civilização. Mas como conseguimos transformar algo tão comum como a areia em objetos de tal pureza, resistência e versatilidade? Hoje, faremos uma viagem ao coração de uma fábrica de vidro, onde testemunharemos a incrível alquimia moderna, um processo onde a ciência e a engenhosidade transformam o ordinário em extraordinário. A jornada do vidro começa com a seleção cuidadosa de seus ingredientes mágicos, uma receita aperfeiçoada ao longo de milênios. O componente principal, que constitui de 70% a 75% da mistura, é a areia de sílica. Mas não serve qualquer areia. É necessário um quartzo de pureza excepcional, superior a 99%, para evitar colorações indesejadas. Esta areia é extraída de pedreiras especializadas e processada até se obter um grão fino e uniforme. Junto a ela, o carbonato de sódio, ou soda cáustica, desempenha um papel crucial como fundente, reduzindo a temperatura de fusão da areia de abrasadores 2.300 graus Celsius para mais gerenciáveis 1.500 graus Celsius, o que significa uma economia de energia significativa. O terceiro pilar é o calcário, carbonato de cálcio, que confere estabilidade química ao vidro, impedindo que ele se dissolva em água, e garante durabilidade e brilho. A esta tríade fundamental, geralmente se adiciona vidro reciclado, conhecido como casco de vidro, o que não é apenas um gesto ecológico vital, mas também facilita a fusão e reduz ainda mais o consumo de energia. Uma vez que essas matérias-primas chegam à fábrica, são armazenadas em enormes silos, como se fossem tesouros de um gigante. Aqui, a precisão é a palavra-chave. Cada ingrediente é pesado, com uma exatidão quase nanotecnológica, por meio de sistemas automatizados e computadorizados, garantindo que as proporções da receita sejam perfeitas. Esta mistura, chamada de composição, é então transportada para enormes misturadores industriais.
Dentro dessas máquinas, os diferentes pós são agitados e combinados até alcançarem uma homogeneidade absoluta, formando um pó fino e uniforme, pronto para a próxima e mais quente etapa. É nesta fase que, se for necessário criar vidro colorido, são adicionadas pequenas, mas potentes quantidades de óxidos metálicos. Óxido de cobalto para tons de azul profundo, óxido de cromo para verdes esmeralda, selênio para vermelhos vivos, ou até mesmo ouro para tons de rubi. O coração incandescente da fábrica é, sem dúvida, o forno de fusão. Não são simples fogueiras, são colossos da engenharia, revestidos com tijolos refratários capazes de suportar temperaturas extremas, que podem operar continuamente por uma década ou mais. A composição é constantemente alimentada por uma extremidade do forno, que pode ter dezenas de metros de comprimento. No interior, a temperatura atinge níveis infernais, de 1.500 a 1.600 graus Celsius, superando a temperatura da lava vulcânica. Sob este calor implacável, os componentes da composição começam a derreter, a reagir quimicamente entre si, borbulhando intensamente à medida que os gases aprisionados são liberados. Este processo, que inclui fusão, clarificação, remoção de bolhas e homogeneização, pode levar de 24 a 50 horas, garantindo que o vidro derretido atinja uma consistência uniforme e uma pureza ótima. O resultado é um mar de vidro líquido, incandescente e viscoso, semelhante a um mel dourado em brasa, pronto para ser domado e moldado. Uma vez que o vidro atingiu o estado líquido perfeito, começa a fascinante etapa de conformação. Para a produção de vidro plano, que encontramos em janelas, espelhos ou mesas, o método predominante é o revolucionário processo float. Inventado na década de 1950, este processo consiste em verter o vidro derretido do forno em uma fita contínua e controlada sobre um grande banho de estanho líquido, mantido a uma temperatura precisa em uma atmosfera inerte, para evitar a oxidação. Como o vidro é menos denso que o estanho, ele flutua sobre ele, espalhando-se naturalmente pela ação da gravidade e da tensão superficial. Isso cria uma lâmina de vidro, com um paralelismo perfeito entre suas faces e uma superfície tão lisa que não requer polimento posterior. A espessura desta lâmina, que pode variar desde finíssimas folhas de menos de 1 milímetro até robustas placas de mais de 2 centímetros, é controlada com precisão, ajustando a velocidade com que a fita de vidro é puxada para fora do banho de estanho. Para dar vida à infinidade de garrafas, potes, copos e outros recipientes ocos, a indústria utiliza sofisticadas máquinas de moldagem. A técnica mais comum é a de sopro-sopro, ou prensado-sopro, realizada em máquinas de seção individual, que são verdadeiras maravilhas da automação. Uma quantidade exata de vidro derretido, chamada de gota, a uma temperatura de cerca de 1.100 graus Celsius, é cortada e alimentada em um primeiro molde, o pré-molde. Aqui, através de um jato de ar comprimido ou da ação de um pistão, é formada uma peça oca inicial. Esta peça, ainda em brasa e plástica, é rapidamente transferida para um segundo molde, o molde final, que tem a forma definitiva do recipiente. Outro sopro de ar expande a peça contra as paredes do molde, solidificando-a em sua forma final. Estas máquinas podem ter várias seções, trabalhando simultaneamente, capazes de produzir até 700 embalagens por minuto. É um balé mecânico de alta precisão e velocidade.
Independentemente do método de conformação, o vidro recém-moldado, seja uma lâmina contínua ou uma garrafa individual, está a uma temperatura muito alta e, o que é crítico, contém tensões internas significativas, devido ao resfriamento desigual de sua superfície e de seu núcleo. Se fosse deixado para esfriar ao ar livre sem controle, essas tensões o tornariam extremamente frágil, propenso a quebrar com o menor impacto ou mudança brusca de temperatura. Para evitar isso e dar ao vidro sua resistência característica, ele deve ser submetido a um processo de recozimento. O vidro se move lentamente sobre rolos ou esteiras transportadoras através de um longo forno-túnel, chamado de túnel de recozimento, ou LER. Dentro deste túnel, que pode se estender por centenas de metros, a temperatura é controlada com uma precisão primorosa. Primeiro, o vidro é levemente reaquecido para equalizar sua temperatura interna e externa, e, em seguida, é resfriado de forma muito gradual e controlada, um processo que pode levar várias horas. Este resfriamento lento permite que a estrutura molecular do vidro se organize e relaxe, eliminando as tensões internas e conferindo-lhe a estabilidade e a resistência que conhecemos. Uma vez que o vidro sai do túnel de recozimento, já frio, estável e livre de tensões, está pronto para as etapas finais de acabamento e para um rigoroso controle de qualidade. As enormes lâminas de vidro float são cortadas no tamanho certo, com rodas de carboneto de tungstênio ou discos de diamante, muitas vezes guiados por laser para uma precisão impecável. As bordas podem ser polidas ou chanfradas para melhorar a segurança e a estética. Em seguida, cada peça, seja uma lâmina ou um recipiente, é submetida a uma inspeção minuciosa. Sistemas modernos de visão artificial, equipados com câmeras de alta resolução e sensores a laser, examinam a superfície e o interior do vidro, em busca do menor defeito: bolhas, inclusões, distorções ópticas, variações de espessura ou qualquer outra imperfeição. Qualquer produto que não atenda aos rigorosos padrões de qualidade é imediatamente descartado e retorna ao início do ciclo para ser reciclado como casco de vidro. Muitos produtos de vidro passam por tratamentos adicionais, por exemplo, a têmpera, que consiste em reaquecer o vidro e resfriá-lo bruscamente com ar para aumentar significativamente sua resistência, até 5 vezes, tornando-o ideal para portas de chuveiro, mesas ou vidros laterais de automóveis. Outros tipos de vidro são revestidos com finas camadas metálicas para criar espelhos ou vidros de controle solar que refletem o calor. E assim termina esta extraordinária jornada. O que começou como simples grãos de areia se transformou, através de um complexo processo de calor extremo, precisão mecânica e controle científico, no material que define grande parte de nosso ambiente construído e tecnológico. Das humildes garrafas que conservam nossos produtos, aos sofisticados painéis de vidro que revestem os arranha-céus mais altos do mundo, o vidro é um testemunho da engenhosidade humana. E, talvez, sua qualidade mais maravilhosa na era moderna seja sua infinita capacidade de reciclagem. O vidro pode ser derretido e remodelado repetidamente, sem nunca perder sua pureza ou propriedades. Cada vez que jogamos uma garrafa no contentor de reciclagem, contribuímos para um ciclo virtuoso que economiza matérias-primas virgens, reduz drasticamente o consumo de energia na fabricação, até 30%, e diminui as emissões de gases de efeito estufa. O vidro não é apenas um material transparente à luz, mas também um exemplo brilhante de como a indústria pode avançar em direção a um futuro mais sustentável. Da próxima vez que você segurar um objeto de vidro, reserve um momento para apreciar a incrível odisseia de sua criação.